Olá pessoal, boa tarde. Quarta-feira, dia 24 de abril, está no ar o Bate-Papo Esportivo. Programa que fala tudo sobre o futebol, com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético perde no Mineirão e é eliminado da Libertadores. Cruzeiro vence na Venezuela e continua em busca da primeira colocação geral. Grêmio vence e segue vivo na Libertadores. Confira uma entrevista exclusiva com Rui Costa, diretor de futebol do Atlético. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e para fazer a interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa para poder participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038, ou então mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Ana, a gente sabe que hoje a torcida do Atlético vai se manifestar aí nas redes sociais aí do programa, não está muito feliz com a situação do time, não. E a do Cruzeiro está numa alegria só, mais uma vitória na Libertadores. E aí, Ana, como é que você viu esses dois jogos ontem? Pois é, o que eu tenho para falar é que o Cruzeiro jogou mais uma vez bem, fez mais uma vez o seu papel. E o Atlético, infelizmente, para mim tinha tudo para ganhar o jogo de ontem. Começou bem, com bastante posse de bola, mas eu acho que no final ali desequilibrou bastante, pesou, foi o lado emocional. Então o Atlético tem que começar a entrar em campo já com bom resultado para não acontecer isso, porque sempre no segundo tempo, isso já vem de antes também, começa a levar gol e aí acontece isso. Então trabalhar esse lado emocional, o time está mais compacto, está mais legal aí com o Rodrigo Santana. Agora é foco no emocional e acreditar agora no Campeonato Brasileiro, né? Que é o que resta por agora. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui no programa hoje, mas temos uma novidade aí para vocês, que agora podem acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É bem simples, baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Convidamos você também a acessar as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos no Facebook, no Instagram e com o canal no YouTube. Entra lá e confira vídeos exclusivos do programa para vocês. Bom, como já dito aí em manchete, vamos falar tudo sobre esse vexame do Atlético na Libertadores, falar de mais uma vitória do Cruzeiro ontem lá na Venezuela e temos uma entrevista exclusiva do diretor de futebol do Atlético, Rui Costa, falando sobre Rogério Ceni, sobre novo treinador do Atlético, que pode pintar aí a qualquer momento, sobre Casares, muita coisa para ser debatida aqui. Vamos falar também de Libertadores da América, dos times brasileiros que estão na Libertadores da América. Começar aqui com Frederico Teixeira. Salve, Breno. Seja bem-vindo, Fred. Beleza. O que você pode dizer aí desse Cruzeiro? Vento em popa, ninguém derruba o Cruzeiro em 2019. Até agora invicto, né, na temporada, 21 jogos sem nenhuma derrota e uma campanha surpreendentemente positiva. Não que a gente não esperasse um bom resultado do Cruzeiro, mas os números são avassaladores. Não levou nenhum gol sequer na competição, chegou na quinta rodada com 5 vitórias. Até hoje, só uma equipe havia conseguido isso na história da Libertadores inteira, para a gente ver o quão grande é o momento que o Cruzeiro está vivendo na Libertadores. Então, realmente, é até surpreendente. A gente esperava que o Cruzeiro fosse primeiro do grupo, mas não achei que ia ter tanta facilidade assim. O time realmente está com muitas peças de reposição, o Mano tem tido a felicidade de rodar esse grupo e o desempenho não cai. Todo mundo que entra mantém um desempenho alto. Isso está impressionante. Felipe Mito, seja bem-vindo, Felipão. E nós vamos falar também de times brasileiros na Libertadores, mas eu quero te perguntar o seguinte: está te surpreendendo aí esses resultados da Libertadores? Te surpreende o Nacional vir aqui no Mineirão e ganhar do Atlético? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos acompanham nas redes sociais pela TV Horizonte. No início da competição, se a gente fosse analisar o grupo do Atlético, a gente até esperava uma classificação do Atlético de certa forma tranquila. O Cerro Porteño e o Nacional são duas equipes tradicionais, mas há muito tempo que o futebol paraguaio e o futebol uruguaio não assustam tanto.
Acho que pelo que veio sendo todo o ano de 2019, todas as atuações do Atlético na Libertadores, o resultado de ontem, pelas últimas atuações, não surpreendeu. No início do ano, a gente esperava muito mais do time do Atlético. Como não aconteceu o futebol que a gente esperava, então o resultado de ontem não surpreendeu, porque o Atlético apresentou o que não vinha apresentando nos outros jogos. Fechando a turma hoje aqui, Thiago Fernandes. Seja bem-vindo, Thiagão. Te pergunto, você estava esperando o que você viu ontem no Mineirão? Uma eliminação prematura do Atlético? Porque a gente sabia que já ia ser difícil do Atlético classificar. Mas perder a vaga em casa foi muito pro torcedor atleticano, né? Boa tarde, Breno. Boa tarde, Fred, Felipe, aos espectadores. Sinceramente, eu não esperava uma eliminação precoce dessa forma do Atlético, não. Por mais que a gente imaginasse que se tornou difícil a classificação, a classificação para a segunda fase, para as oitavas de final, já era mais complicada, eu não imaginava que seria desta forma, com o Atlético perdendo dentro de casa, fez até um primeiro tempo consistente, não levou nenhum chute a gol, mas aí depois do intervalo a coisa desandou, o Atlético tomou um gol, não conseguiu criar mais e acabou sendo eliminado. Sinceramente, eu até imaginava que pudesse acontecer uma eliminação, mas não dessa forma. Talvez no último jogo, com o Nacional empatando, ou até ganhando o Cerro Porteño, mas perdendo dentro de casa 2 jogos, da forma vexatória que foi, eu não esperava não. Pois é, vamos falar então de Libertadores da América. Ontem o Grêmio foi ao Paraguai e venceu o Libertad por 2-0 e segue vivo na Libertadores da América. Vamos conferir aí os gols do jogo. E aí, Fred, 2 gols de Everton. E agora a situação do Grêmio melhorou bem, né? Agora é vice-líder do grupo. Precisa só de uma vitória contra a Universidade Católica em Porto Alegre para poder passar para a próxima fase. A gente pensar que o início do Grêmio foi péssimo e conseguiu se recuperar. Tá lembrando muito a campanha do Cruzeiro em 97. O Cruzeiro começou muito mal em 97, depois venceu os últimos 3 jogos da primeira fase e foi ser campeão depois. Mas a gente tem que lembrar uma questão que pode ser até perigosa nos confrontos. Pensa o Grêmio classificando como 15º, 16º. A pretensa vantagem de quem vai terminar em primeiro ou segundo vai por água abaixo, logo nas oitavas de final. A Libertadores tem isso. Às vezes uma equipe grande, como é o Grêmio, que foi campeã recentemente da competição, ela começa mal, se recupera, classifica entre os últimos e vai pegar os primeiros. Então tem gente falando, pô, não é possível que o Cruzeiro vai acontecer isso com o Cruzeiro. Vai ser o primeiro líder geral do grupo, vai dar um azar de pegar um Grêmio, pegar um River Plate. Pode acontecer. E aí é briga de cachorro grande, nós vamos ver a realidade dessas equipes. Mas o Grêmio, eu falei aqui antes, mesmo no início, eu apostava no Renato Gaúcho ia conseguir tirar o Grêmio dessa situação. E está tirando. E o Everton continua jogando muita bola. Está merecendo mesmo as convocações para a seleção brasileira. Bom, vamos dar uma passadinha então, porque os times brasileiros estarão em campo hoje à noite pela Libertadores. Vamos conferir aí os jogos então dos times brasileiros. Tá aí, ó, Jorge Wilstermann contra o Atlético Paranaense às 7h15 da noite, o Alianza Lima contra o Internacional às 9h30 e a LDU contra o Flamengo também 9h30 da noite. E aí, Filipão, o que a gente pode dizer? O Inter já está classificado. O Inter classificado. As equipes brasileiras, com a vitória do Grêmio ontem, estão bem encaminhadas para a classificação para a segunda fase. Acho que só o Atlético que vai sofrer essa eliminação na primeira fase. O Flamengo hoje, com um empate, vai se classificar também, vai lutar pelo primeiro lugar do grupo na última rodada. O Atlético Paranaense, que é a sensação da Libertadores, acho que ninguém esperava a campanha tão boa do Atlético Paranaense, um time muito organizado. E eu estou bem esperançoso com os times brasileiros. Acho que entrando numa segunda fase com vários times brasileiros, tem tudo para que chegue na final. E os times brasileiros estão muito fortes. Tirando o Boca Juniors e o River Plate, que sempre tem a tradição de chegar na segunda fase e ser muito bom em mata-mata, acho que tem tudo para dar um brasileiro esse ano na Libertadores. Você concorda aí, Thiagão? Você acha que os times brasileiros se prepararam bem, estão em vento e popa? E lembrando que amanhã ainda tem Palmeiras. Verdade, eu concordo sim, Breno. Eu gosto muito do futebol apresentado pelo Atlético Paranaense. Eu assisti aos jogos anteriores, principalmente o jogo contra o Boca. O Atlético Paranaense fez uma boa partida. Eu gosto muito do centroavante, o Marco Ruben. E eu acrescento um time à lista que o Felipe fez, que é o Cerro Porteño. Eu gostei do Cerro Porteño. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu gostei do Cerro Porteño quando enfrentou o Atlético, tanto lá quanto aqui. E acho que é um time que pode, sim, surpreender lá na frente. E é uma surpresa, né? Porque um time paraguaio surpreender, a gente não tinha visto com tanta frequência recentemente. Bom,
Próximos blocos aí, vamos falar de Libertadores, nós vamos falar de Atlético e Cruzeiro. Mas antes, eu tenho uma dica para você que precisa fazer pilates, fisioterapia ou melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Pessoal, não se esqueça, quer melhorar sua qualidade de vida? Passe no CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e vamos voltar falando tudo sobre a vitória de ontem do Cruzeiro lá na Venezuela. Não sai daí.